Olá, sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Este vídeo eu vou criar agora em resposta à refutação de um dos meus vídeos feitos. O nome dele eu não sei, eu sei que o nome do vídeo é Verdade Secreta. É uma verdade que não é trazida a todo mundo, não é secreta, só pertence a eles, né? Então vamos ver só uma coisa. Ele assistiu meu vídeo e concordou em algumas coisas que aconteceram no vídeo, mas que trouxe ele quis dizer que existia uma alusão espiritual que deveria ser levada em conta. Mas o vídeo eu expliquei que a palavra templo neste vídeo se refere a imagens de esculturas. Então é isso que o texto diz. Agora, se ele quer dizer outra coisa além disso, é por conta dele, né? Mas o meu vídeo foi para trazer realmente o que o texto diz. Então vamos analisar algumas das palavras dele. Ô irmão, olha uma coisa engraçada, né? Hoje também não se faz a mesma coisa. Na verdade, hoje não se faz a mesma coisa com os templos de hoje, ou os santuários de hoje. Não é assim que se faz? Não constrói esses santuários, esses templos, e também não se adora da mesma forma? Eu não entendi. Não. Hoje não se faz a mesma coisa? Sim, claro que sim. Hoje se faz a mesma coisa. Bom, eu queria pedir a você como fosse congelasse uma partezinha bonitinha que eu tivesse assim. Só que assim eu fiquei. Aí ficou um negócio estranho. Bom, vamos lá. É o seguinte, hoje não é a mesma coisa não, de hipótese alguma, porque os templos a qual você se refere, eles não estão em cima de altares. Não estão em cima de altares, eles estão no chão. Não tem lógica nenhuma aí de dizer que templo, hoje no templo evangélico, por exemplo, é o mesmo templo desse texto de Atos 17, porque esses templos evangélicos eles não estão sendo servidos por ninguém, não são deuses, os templos não são deuses, não estão em cima de santuários. Então o exemplo está completamente errado. Não é porque tem a palavra templo que tem que ser um templo evangélico, templo de Jerusalém, templo... Não. Existem outros templos. Ali eram templos porque eram imagens de escultura. Então seriam templo dos ídolos. Este é o assunto do capítulo. Agora você quer inventar alguma outra tradução que não existe dentro do texto. Aí tudo bem, é com você, mas que o texto está falando sobre isso, não está. Que a palavra templo quer dizer templo evangélico, ou judeu, ou algum outro templo, não está. Isso está bem definido no texto. Vamos continuar. O Deus tão grandioso, criador dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe por quê, meu irmão? Ele é espírito. Ele é espírito. Como o espírito vai habitar em templo de pedra, meu irmão? É isso que essas pessoas de hoje estão fazendo, querendo acorrentar ele lá na parede, querendo crucificar novamente ele lá na parede. É isso que esses templos de hoje fazem. Me desculpa a expressão, da forma, se eu estou até meio que para frente, me desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Bom, neste vídeo, só para deixar bem claro, eu não estou dizendo que Deus habita em templo evangélico. Eu não estou dizendo que Deus habita em templo de pedra. Eu não estou dizendo que Deus habita no templo de Jerusalém. Não, Deus habita em nós. Quando nós estamos no templo, Deus também habita em nós, lá no templo. Se estivermos em casa, Deus habita também em casa. Em qualquer lugar que estivermos, em praças, cemitérios, hospitais, seja lá o que for, se estivermos reunidos ali em nome do Senhor, ali Ele estará, porque Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Então, eu não vejo por que dizer que Deus habita em templo de pedra. Mas dentro do contexto de Atos 17, não fala em templos de pedras. Lá existiam templos de ouro, de prata, de bronze, de pedras também, que seriam esculpidos, de madeira. Então não se retém apenas a pedra, porque lá existiam vários templos, não era um templo só que existia. Existiam inúmeros templos já existiam. Em Atenas, esse acontecimento se dá em Atenas. Esses templos que você está pensando que é a mesma coisa que templos evangélicos, são imagens de esculturas. Então lá existiam várias imagens de esculturas, que imagens de esculturas estavam sobre os altares. Os templos de hoje, os evangélicos, não estão em altares, entendeu? Não são servidos, ninguém vai levar frutas para os templos, vai levar alimento. Não, ninguém vai acender vela para o templo, ninguém vai adorar o templo. O templo é um lugar para reunião. Então a sua espiritualidade colocada dentro desse texto está completamente errada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos continuar. Meu irmão, Deus não habita em qualquer templo feito por mãos humanas. Isso é óbvio. Isso é lógico. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É isso. Não existe outra justificativa, não existe outro argumento nesse texto. O que você está fazendo aí é criando algo da sua imaginação e não existe. Deus, o texto é bem claro. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha, irmãos, eu até entendo o que você está querendo dizer. É como se eu estivesse defendendo que ali seria a morada dos deuses. Não. O que eu estou tentando dizer é que o texto não está falando isso que você está dizendo. O texto está dizendo que Deus não habita em imagem de escultura, dentro de Atos 17. Aí você agora quer levar para um outro lado, como se eu dissesse, olha, ali Deus habita. Não, Deus não habita realmente em nada, em nenhuma construção física. Disso aí eu sei. Deus não habita. Mas não é porque Deus não habita que nós não podemos ir para lá. Deus não habita em hospitais. Vou ter que ir para um hospital? Vou deixar de ir. Deus não habita em minha casa. Ele não mora lá. Lá é uma construção física. Eu não posso mais entrar na minha casa. Deus não habita nas casas que vocês se reúnem. Não, Ele não habita. Vocês vão se reunir lá. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está misturando as coisas. Deus não, se eu disser a você, Deus não habita em casas que vocês se reúnem, vocês vão deixar de se reunir? Não. Tem lógica alguma isso. É como se nós fizéssemos uma casa para Deus. Não, nós estamos fazendo. Nós estamos nos reunindo em templos, assim como vocês se reúnem em casas. Ou seja, Deus não habita nas casas que vocês se reúnem, mas vocês vão. Deus não habita nos templos que nós nos reunimos, mas nós vamos, porque Deus habita em nós. Estamos ali reunidos e ali Ele está. Quando saímos, Ele sai. Aquilo ali é só uma construção. Mas dentro do assunto do texto, não é nada disso que o texto diz. Quem está dizendo são vocês. Este é o erro teológico. É querer pegar uma palavra que não tem nada a ver com o conteúdo dentro desse texto. Eu estou falando apenas de Atos 17. Dentro desse texto está se referindo à imagem de escultura. O templo aí não é templo evangélico, templo não é, existe alguma proibição para irmos a algum templo. Não, não existe isso não. Entendeu? Não existe. Vamos continuar. Esse texto não fala nada do templo de Jerusalém. A comprovação disso. O que importa isso? O que importa, meu irmão? O que importa? Ele faz uma comparação entre Deus e os ídolos. O que importa realmente é que o texto está falando de outra coisa. E você está querendo dizer que não é. Entendeu? Isso é o que importa realmente. É você levar em consideração que o texto está dizendo para não sair criando fantasias espirituais, porque você começa a ver tudo através assim do modo espiritual, não quer saber o que está escrito não, para você não importa nada do que está escrito ali não. Você criou uma máquina virtual dentro de você que
tudo para você é espiritual. Não, existem coisas espirituais e existem coisas materiais. Esse texto está tratando de coisas materiais. Paulo viu ali os ídolos, imagens de escultura. Você está dizendo que isso não importa e que tem que ser o que você imaginou espiritualmente. Não, você tem que respeitar o que o texto está dizendo. É a escritura que está falando. Entendeu? Não é o que você pensa. Deixa eu continuar. Isso aí não está se referindo ao templo de Jerusalém, isso aí não está se referindo ao templo de Salomão, isso aí não está se referindo à igreja batista, à igreja católica, isso aí está se referindo a templo. Qualquer um que exista templo, sabe o que é essa palavra templo? Lá ou aqui ou acolá, seja onde for, é templo, está se referindo a templo. Deus não habita nesses lugares, seja lá ou seja aqui, não importa, meu irmão. Ele não habita simplesmente isso. Pode dizer isso para ele então. Que essa palavra está no lugar errado, que não foi correta. Sim, meu irmão, você está complicado, porque você pega uma palavra e não quer saber o significado dela. Veja só, não se refere a templo batista, templo assembleia, não se refere a templo de Jerusalém, não se refere a nada, só se refere a imagem de escultura, é disso que o texto trata. Viu? Aí você diz, Deus não habita em templo nenhum, certo? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Você deve se reunir, eu não sei se você se reúne com alguém ou você é uma igreja só, pensa que a igreja é ser sozinho. Mas se você se reúne em uma casa, eu vou te perguntar agora, Deus habita na sua casa de pedra? Me responda. Se você se reunir para adorar a Deus em algum lugar, para qualquer coisa, me responda se Ele habita ali onde você se reúne. Só isso que eu quero que você responda. Porque se Ele não habita onde você se reúne, por que você se reúne? A mesma coisa que você está trazendo para a gente. Você quer dizer, porque Deus não habita num templo, nós não devemos ir ao templo. Então eu estou te dizendo que Deus não habita na casa onde você se reúne, no galpão onde você se reúne, no local onde você se reúne. Ali Deus não habita não, você vai se reunir ali, é proibido se reunir ali. Então esse é o erro teológico de vocês. Querer levar tudo pela espiritualidade. Porque é espiritual, saia do mundo físico, como? Se o texto está falando uma coisa, você quer colocar um outro sentido. Aquele texto ali está falando de imagem de escultura. Em Atos 17, está falando de imagem, é templo, a palavra é templo, mas está se referindo a um templo que é uma imagem de escultura, uma habitação dos deuses, que eles tinham aquilo ali como sendo um Deus que habitasse de forma corpórea dentro daquelas imagens. Então havia um vazio, entendeu? Então, se templo ali não é Deus, existiu ali um outro templo também, que foi o próprio Deus. Só que aquele templo ali não foi construído por mãos de homens, nem era servido, ele não levava oferenda para eles, mas era o templo, Deus era o templo ali, entendeu? Então essa forma de pensar que porque foi construído por mãos de homens, Deus não habita, a sua casa onde você se reunir foi construído por mãos de homens, Deus não habita ali, Deus não habita em local nenhum que foi construído por mão de homem. Isso eu sei. Agora, eu quero que você me responda essa pergunta, meu amado. Se você se reunir numa casa que não seja um templo, uma casa mesmo, Deus habita naquela casa de pedra? É isso que eu quero que você me diga. Deus habita na casa onde você mora? É isso que eu quero que você me diga. Se Ele não habita, você não pode mais entrar dentro de casa. Se Ele não habita no local que você se reúne, Ele também não pode entrar ali. Por favor, me responda, eu aguardo. Um abraço. Como é que é? Você falou que Jesus ia ao templo. E, claro, Jesus ia ao templo. Mas você sabe para que ele ia a esse templo? Bom, Jesus foi judeu. Então ele passou praticamente toda a vida dele indo ao templo. Ele ensinava no templo e ele ia ao templo. Se isso for pecado, quer dizer que Jesus pecou indo ao templo? Então, a finalidade dele ir, ao segundo o seu ver, entendeu? Não está sendo levado em questão. O que eu estou dizendo aqui é que ele foi ao templo. E se ele foi ao templo, ele não pecou. Por que nós pecamos se formos? Não tem lógica isso. E outra, nem estamos indo ao templo de Jerusalém, né? Estamos indo para um local onde nos reunimos. Vamos continuar. Se eu não me engano, a únicas vezes que Jesus foi lá no templo é quando ele aprendeu, porque Jesus também, ele foi igual a mim e igual a muitos dos irmãos aqui que aprendeu dentro desses templos. Infelizmente você está enganado mesmo. Jesus foi lá para ensinar também. Então o texto bíblico diz, João 7,14: Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava.
Então Jesus foi ao templo e ensinou também. Jesus entrava no templo sempre. Tem muitas outras passagens, ele lá no alpendre de Salomão, ele no pátio do templo. Jesus só não entrava naquela parte que era o tabernáculo, que era no centro do templo. Mas o templo todo ele sempre entrou desde criança. Na circuncisão ele foi circuncidado segundo a lei. Então ele foi um judeu e seguiu e cumpriu toda a lei dos judeus. Então Jesus sempre foi ao templo. Depois, é claro, Jesus não vai... quando ele morreu, o véu do templo se rasgou do templo de Jerusalém e foi abaixo. Aquilo ali passou tudo. Mas eu não estou dizendo que agora nós temos que seguir os rituais do templo de Jerusalém. Não. Mas os templos evangélicos não são pecado. Nem um templo, nem nenhum lugar. Porque Deus não habita lá. Assim como Ele não habita onde vocês se reúnem também. Nos locais onde vocês se reúnem. Vamos continuar. Você já leu essa parte em que Deus manda construir? Por que Ele mandou construir esse templo? Você quer explicar o motivo pelo qual Deus mandou construir o templo para dizer que Deus não mandou construir o templo? Não vai adiantar, não. O texto diz que Deus mandou construir. Deus mandou construir esse templo. Então, se Ele mandou construir, você não pode negar que Ele mandou construir o templo. Você não pode dizer jamais, Deus não mandou construir o templo. Não, Ele mandou construir, sim, foi Ele que mandou. Agora, N motivos, aquela coisa toda, por causa disso, por causa daquilo, é outra história. Mas que Deus mandou construir, mandou. Então, não negue isso. Deus mandou construir, é isso que o texto diz. Agora você quer colocar o porquê Deus mandou como se fosse anular que Deus mandou construir. Não, Deus mandou construir. Agora os motivos, não sei, Deus mandou construir. Essa é a realidade e essa é a verdade. Deus mandou construir. Não negue essa verdade. Entendeu? Agora hoje não devemos seguir o ritual daquele templo que Ele mandou construir. Não devemos, nós não somos judeus. Mas o templo lá, tabernáculo, foi Deus que mandou construir, está escrito lá, entendeu? Ele deu ordens expressas para que fosse construído, ainda disse como seria construído, e esse tabernáculo foi colocado no centro. Quando o véu do templo se rasgou, está falando do tabernáculo que Deus mandou construir. Então Deus mandou construir, não nega essa verdade não, viu? Não pode ser negado isso, viu? Vamos continuar. E por que o Salvador veio e mandou derrubar? Bom, eu gostaria que você me mostrasse um texto das Escrituras onde afirma que Jesus mandou destruir o templo, que eu não encontrei, não existe. Eu gostaria que você me mandasse. É difícil conversar assim com todos, com pessoas que não querem saber, não querem saber o que está escrito no vídeo, não, no texto, não querem saber o que está escrito lá no texto, não. O que eles querem saber é a espiritualidade que eles acham que é correta, tem que ser espiritual, eu não preciso de aprender nada mais, não. O Espírito Santo me ensina, o Espírito Santo faz lembrar aquilo que você estudou. Estude, meu irmão, estude, porque estudar não é pecado não, viu? Você precisa estudar, compre livros, leia a Bíblia, estude, dicionários, todas essas coisas, gramática principalmente, tudo isso a gente tem que estudar. Precisamos estudar. Sem estudar, não somos nada no conhecimento. Precisamos estudar. O apóstolo Paulo estudou e muito. Então temos que estudar. Foi um grande prazer. Espero que você responda essas perguntas. Mas também, se não quiser responder, fique à vontade. Mas é complicado assim, conversar assim com você, porque você não quer saber o que está escrito. Entendeu? Você não quer saber de nada, para você o que importa é uma espiritualidade. Aí fica complicado para a gente conversar mais coisas. Mas assim, criei o vídeo refutando templos sobre isso. Expliquei no vídeo o real significado. Viu? Um grande abraço a todos.